Agora o bicho vai pegar, Chupé. Dá uma olhada aqui, minha gente. Olha só. Vamos girar o assunto aqui e falar de Big Brother Brasil, como o Vini bem disse, porque ontem teve o verdadeiro fogo no parque, né, Vini? Teve, ao vivo. Aquela história que a Paulinha contou aqui pra gente ontem, do episódio envolvendo o João e o Rodolfo, ganhou vários desdobramentos ao vivo durante aquele jogo da discórdia que eles fazem toda segunda-feira, né? Isso. Numa das cenas mais marcantes de todas as edições do reality, não foi, Vini? É isso, a catarse, né, ao vivo, realmente foi uma das cenas mais marcantes aí deste BBB e também de todas as outras edições, porque tudo aconteceu ao vivo, né, durante o jogo da discórdia, como você bem falou, Paulo, o jogo ontem era pra você escolher alguém como bom jogador, mau jogador e quem joga sujo. E aí na hora do João jogar, ele colocou o Rodolfo tanto como mau jogador, tanto como joga sujo, por aquele comentário que o Rodolfo fez no quarto do cabelo dele, comparando o cabelo dele ao cabelo do monstro, do homem primata, né, que o Rodolfo teve que se vestir na última semana. O Rodolfo se sentiu bastante ofendido com esse comentário, não falou na hora nada pro Rodolfo, comentou só ali com as pessoas mais próximas a ele, como a Camila De Lucas, mas o fato já gerou muita repercussão aqui fora, tanto que a Ludmilla, depois a cantora, fez um show lá, acabou falando respeita a minha cor, respeita meu cabelo, e muitos entenderam que foi um recado claro sobre este episódio. E aí ontem, durante essa dinâmica, o João falou, agora sim eu vou falar para o Rodolfo e para o Brasil inteiro como eu me senti. E aí, Paulo Matias, o mais curioso de tudo, o Rodolfo, ao se deparar com essa história que ele não fazia ideia que estava rolando, reafirmou que o cabelo do João parecia com o cabelo do monstro. Vamos ver. Agora, porque pra mim é um momento de muita coragem de poder estar falando isso aqui agora, mas o Rodolfo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então isso pra mim tocou num ponto muito específico, porque o jogo, ele pode ser sim de coisas que a gente vive aqui dentro, mas ele também tem que ser um jogo de respeito. Eu te daria mais umas 4 flechas daquela. Rodolfo, quer dizer alguma coisa, Rodolfo? Cara, se todo mundo observou como que era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante. Não. E não tem nada a ver isso. Não é. Não tem nada a ver. Não é. Bom, então tá aí, né? O Rodolfo acabou reafirmando. O Rodolfo acabou reafirmando o que ele já tinha dito. E aí começou mais uma discussão ainda entre os dois. O Rodolfo, na verdade, tentando entender, né, o porquê que o João ficou ofendido daquela forma, tentando se justificar. E o Rodolfo falando, não tente. E o João falou, não tente se justificar, porque eu já tô cansado disso. Vamos ver também. E não adianta vir com um discurso de que não foi sua intenção, de que você não teve a intenção de fazer, que eu tô cansado de ouvir isso, não é só aqui dentro, é lá fora também. Nunca ninguém tem a intenção de machucar. Nunca ninguém tem a intenção de fazer as coisas com a gente. Não tive não, hein? Mas então, aí você não tá entendendo. Por que não é mais fácil você reconhecer que você errou, cara? E você fala pra mim que é semelhante, você acabou de reafirmar. Por exemplo, eu não você tá sabia reafirmando disso, a mesma coisa que você falou. Eu não tô num desenho animado, eu não sou a Pedrita pra ficar usando peruca de pré-história, não. Tem osso no meu cabelo? Não tem não, irmão. Não tem não. Você não sabe, você pode não sentir, mas eu sinto isso aqui todo dia, desde o dia que eu nasci, velho. Bom, depois desse momento, Paulo, ficou um silêncio ali, porque Puta os outros, clima. o puta climão, porque os outros participantes também não estavam sabendo da história. Alguns deles foram ali consolar. O João começou a chorar copiosamente. O Thiago Leifert deixou o negócio rolar. Eu acho até para mostrar o tamanho, o peso desse momento, né, que realmente estava rolando ali. Nessa hora, e tanto que o Leifert falou, né? Hoje o BBB teve tudo que o público gosta, né? Que é barraco, né? Fogo no parquinho e uma discussão sobre temas relevantes. Você como sabe qual a opinião como do o Leifert racismo. sobre esse assunto? Qual, Adriano? Eu sei, mas não vou contar. Então não fala, né? Agora tem que falar. Não fala, pô. Aí, Paulo Matias, depois que o programa acabou, o Rodolfo continuou nesse calvário de tentar se justificar, né? E aí, na verdade, ele foi falar até com a Camila De Lucas, que tentou explicar pra ele também do porquê o João ficar
ofendido. E aí ele trouxe uma questão de que o pai dele, quando era mais novo, tinha o cabelo também muito parecido com o do João. E o pai do Rodolfo fez um post também no Instagram, a gente tem esse post aí, né, o Juarez, com algumas fotos, né, dele Parecido quando mais mesmo, hein? novo, exatamente, dizendo assim, meu pai era negro, venho de família humilde, criei meus filhos na simplicidade que fui criando, olhando todos como iguais, ninguém melhor que ninguém, não estou aqui para dar palestra, para defender nenhuma teoria ou criar confusão, mas sou um pai que está vendo o meu filho sendo atacado de forma desproporcional. A regra é julgar e cancelar. O que eu ensinei a ele é que sempre devemos aprender, mesmo aquilo que eu, da forma simples que sempre vivi, não pude ensinar. O mundo está cheio de juízes que julgam na mesma velocidade que erram. E aí ele trouxe esses outros apelidos que você falou, de que ele era apelidado na época, chupé, formigão, enfim. Cabeça de microfone. Cabeça de microfone. E aí tem outras fotos também do pai do Rodolfo aí, quando mais novo. E aí ele trouxe esse elemento. Olha, meu pai tinha esse cabelo também, que era muito parecido com o do João. Enfim, Paulo Matias, polêmica tá colocada aí. Hoje tem paredão, o Rodolfo tá no paredão, junto com o Caio e com o Gil. E as torcidas dos bastiões já se dividiram, porque sabem que é impossível que o Gil saia neste paredão. Então agora tá um se voltando contra o outro, Rodolfo, apesar deles serem amigos. Vamos ver hoje se o Rodolfo, depois dessa de ontem, consegue ainda se salvar. Esse paredão vai ser importante para a guerra de narrativas que existem na Ou seja, ele até se sociedade, fortaleceu, né? Existe uma teoria de que tem um time mais de direita votando aí, que isso fortaleceu o Rodolfo. Na enquete da UOL ele deixou mudou, de ser o... Ele virou, né? Mas os fandons são muito pesados. Eu queria tentar fazer um debate aqui no Morning sobre isso, porque isso envolve uma série de conceitos, né, que a gente debate aqui. Politicamente correto, racismo estrutural, enfim. Eu queria botar aqui na roda uma pergunta para vocês dois. Ok. Eu sou obrigado a achar o cabelo do João bonito? Boa. Não, você não tem obrigação nenhuma de nada, Paulo. E eu digo mais. Eu tenho certeza que o Rodolfo não fez o comentário dele na maldade. Eu tenho mais certeza ainda, até conhecendo agora a família dele, de que ele pessoalmente não é racista e deve ter sido criado, tem avô negro, um pai mestiço aí, e que deve ter sido criado também sem nem pensar muito na questão racial. Fez um comentário ali meio de brincadeirinha na hora também, sem grande maldade, não era pra machucar o Rodolfo nem nada disso. E não tinha ideia do que esse mesmo comentário, que pra ele não queria dizer nada, poderia significar algo muito diferente e muito mais pesado pro João, que ouviu aquele comentário e ficou visivelmente abalado e ofendido com aquilo. O que eu acho que faltou no Rodolfo, eu não acho que ele seja racista, não acho que fez na maldade nem nada disso, mas eu acho que poderia ter tido um pouco mais de humildade na hora de dizer, opa, peraí, algo que pra mim não era nada, para outra pessoa com outra trajetória, que viveu o racismo e processou esse racismo que ele viveu de uma outra maneira, algo que o próprio Rodolfo não vivencia, ele não sofre o racismo no Brasil, ele poderia ter tido a humildade de ouvir, entender e pedir desculpa. Olha, cara, realmente, eu jamais imaginei na minha brincadeirinha que essa brincadeirinha fosse ser tão pesada e tocar em questões da sua identidade. Porque imagina, porque é muito difícil, um exercício que nenhum de nós aqui brancos consegue fazer plenamente, mas a gente consegue um pouco tentar se colocar. O que é você crescer ouvindo e todos os sinais da sociedade gritando na sua cara que a sua pele é feia e te coloca na posição mais baixa, que ali é o seu lugar, que o seu cabelo é horroroso, que você tem que lutar contra ele de todas as maneiras durante toda a sua vida. Então é uma experiência de vida, é uma trajetória totalmente diferente da que qualquer um de nós viveu. Então eu entendo perfeitamente como um comentário jocoso do Rodolfo, que não tinha seriedade nenhuma e não queria ofender, pode ter sido muito pesado pro João ouvir. Mesma pergunta para você, Adriles, eu sou obrigado a achar o cabelo do João bonito? Não, você é obrigado a respeitar a estética do outro, mas o respeito não implica não fazer qualquer tipo de comentário jocoso, galhofeiro, brincalhão em relação a uma estereotipia, um comportamento, um princípio estético ou mesmo ao estilo. Não há rigorosamente nada de racista no comentário do Rodolfo. Ele simplesmente fez uma comparação ao cabelo do João, que sim, se parece a peruca do monstro de um homem das cavernas. Qual que é o problema? O homem das cavernas também tinha um estilo. O Capitão Caverna também tem um estilo. Um Capitão Gancho, que tem uma argola no nariz, um gancho, um cabelo comprido, também tem um estilo. Você tecer uma comparação explícita de uma pessoa a outra não é exatamente depreciar essa outra. Você acha que foi um elogio? Você acha que era um elogio? Foi um
comentário gracejo. É um cabelo singular. Vamos fingir É um que foi cabelo que elogio. tem uma característica Não, singular. elogio não foi. E Foi uma eventualmente brincadeira. ele fez uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Uma brincadeira, um sentido de humor, não é necessariamente uma zoação, opressão, uma uma zoação. vontade de oprimir Mas não a foi a pessoa. vontade Se de eu oprimir. digo pra você, Joel, que você tem um cabelo maravilhoso, alisado, que você não lava todo dia eventualmente, eu não tô louco. você. Ixi. Eu não tô diminuindo a sua figura. Uma coisa é uma Você uma entende pessoa quando querer mistura isso com o racismo, muda o peso da coisa? Mas Você a entende que o mistura cabelo é Black Power é uma deliberada de quem afirmação, se sente ofendido, é uma Joel. afirmação de uma identidade Não que foi tem conquistada contra muito preconceito e que precisa até, ouça o que a Camila falou depois, é um processo até de autoaceitação. Ela tem peruca, né? Que ela tem peruca porque ela está fazendo a transição, é um processo de autoaceitação, a pessoa poder usar o cabelo dela sem uma tonelada de químicos ou sem raspar, porque ela a vida inteira aprendeu que aquilo é feio. A É um pessoa processo de pode- autoaceitação. A pessoa pode adotar... E você fazer pouco e é o cabelo desgrenhado de um homem das cavernas, pô, eu sei que não foi intenção racista, eu sei que não era uma intenção de ofender, Mas as mas o pessoas peso que transformaram traz, mas o como se peso, fosse a concordo, intenção. isso é Você injusto, não é injusto tem. transformar desse jeito, concordo, é injusto isso, mas que o peso que você pode ter pra outra pessoa, que pra quem aceitar e ter aquele cabelo, e não é um cabelo, o Black Power ele é cultivado, quer dizer, eles têm que ser cortado, tratado, cuidado, não é só deixar o desgrenhado que é daquele jeito, é algo que ele se esforça e é algo que reforça e afirma uma identidade, a identidade dele, que é uma identidade menosprezada e que sofre preconceito na nossa A sociedade. identidade de um negro, de um branco, de um japonês, de um tipo de cabelo, ela pode ser reconstruída o tempo todo. Você não adianta, Joel. Você tem que atribuir uma intenção, uma intencionalidade Não, a uma não tem. pessoa de querer diminuir ou desprezar ou humilhar uma pessoa pra chamar a pessoa de racista. Não, mas não O tô que eu chamando o acho que Rodolfo tá de racista, acontecendo- não tô pois dizendo que ele é racista. Mas eventualmente você está corroborando um discurso. Ele cresceu numa de que família existe de uma duas raças. semiótica, um simbolismo de qualquer tipo de comentário que seja jocoso ou eventualmente galhofeiro em relação a um cabelo, a um tipo de adereço, a um tipo de estilo, possa ser considerado racista. Se você considera todo tipo de comentário racista quando alguém faz algum comentário à sua estética, então você vai oprimir todo mundo. Aí você se coloca no lugar de ofendido, você tá falando abstratamente os negros, os brancos, os baixinhos, os verdes, etc. E aí você cria, deixa de criar a possibilidade de diálogo ou mesmo de julgamento. o E aí que você acontece- mistura na mesma seara o cara que é racista, que oprime e que persegue, o cara que faz um comentário galhofeiro. Eu não digo que o Rodolfo é racista. Agora, só pra falar do jogo, uma dinâmica. Deixa eu só colocar 2 pontos. Vamos lá. Eu quero uma frase só também. Eu não tô dizendo que o Rodolfo é racista, mas ele é alguém que aparentemente não percebeu o peso que o racismo tem na sociedade brasileira e como isso impacta Peso, você milhões fala e milhões do de cabelo negros. alguém Adrilis, especificamente, peraí. vagamente. Deixa eu só colocar 2 pontos aqui importantes nessa nossa discussão, nesse nosso debate aqui. Primeiro de tudo, as pessoas não estão levando em conta a intenção. É isso. Aqui a abordagem sobre o fato. Então, se por um acaso eu fizer uma brincadeira com o João e o João não se sentir bem como ele não se sentiu, eu vou ser jogado no ralo dos racistas. É exatamente isso que tá acontecendo. Independente da Ok, minha e isso é defesa. injusto, concordo, tô de acordo, isso é injusto. Isso está acontecendo. Segundo ponto que eu quero trazer aqui pra roda. Lá é um jogo. A Adrilis participou. É isso aí que eu ia falar. Lá é um Eu jogo. ia falar isso agora. É um game, hein? É Não isso se aí. esqueçam disso. Também. Lá não é Também. um cafezinho da E o tarde João com esperou, amigos. esperou o momento Lá é certo. game. Vamos porque falar sobre isso. É Ele game. viu que a Irmão. Ludmilla trouxe o recado, É ele falou, jogo. opa, então repercutiu aí, lá é fora jogo. e eu O ponto posso é esse. É tá jogo. com a razão. Essa hipersensibilidade Sim, é isso não aí. foi colocada para o Rodolfo. Foi colocada no ar, ao vivo, para milhões de pessoas. E a gente tem que olhar isso e entender que cada um lá dentro da casa Tem tá uma pensando premissa de no um diálogo. seu. Tá pensando a gente no seu, tem que na sua voltar, estratégia, ô, Paulo. no seu foco. Só que eu acho essa estratégia que o João adotou desleal. Muito Acho desleal. desleal uma estratégia É suja. dessa. Esse Porque é um ele jogo só sujo. tá pensando Chamando no o cara de jogo dele. racista. Ele coloca o Rodolfo nos panteão dos racistas. nos lixos dos isso aí. racistas de uma maneira absolutamente Grosso. incorreta, Agressiva, porque o Rodolfo ostensivamente não agressiva. teve a intenção, cometeu um erro, concordo com vocês, poderia, e ele chegou ao vivo e falou, desculpa. Ele falou. Eu primeiro não acho um reafirmou, erro, né? desculpa. Mas Eu não ele acho um resistiu erro. muito, ele fala, ele eu resistiu. tenho, Foi um erro, ele pegou mas o cabelo ele- dele foi um erro. e disse é a Ele mesma fez uma coisa, não é a mesma comparação. coisa, não é a mesma coisa. Independente- Ele afirmou. Independente de Não entrar, foi um erro, ele fez uma comparação. Independente de entrar na seara do Ingênuo. erro ou não, ele teve a humildade de dizer, pô, cara, se você não gostou, beleza. Beleza, aí tudo bem.
Entendeu? Só que aí ele simplesmente é jogado na vala dos racistas Isso e é há um horrível. processo de cancelamento acontecendo. E Abre o massacre, Twitter. e massacre. Abram o Twitter E massacre. agora. É massacre. Ô Paulo, Pô, isso tá errado. a gente tem que lembrar que no começo desse jogo, a Lumena e a Carol Conká estavam desmoralizando todo qualquer tipo de movimento negro, porque elas estavam com atitudes racistas. A Lumena chegou a falar que fulano era cagada na branquitude. A Carol Conká não quis conviver com pessoas brancas em algum momento. A Lumena também, ou seja, manifestações racistas claras de um povo identitário que se coloca como vítima para poder massacrar o outro. A atitude do João, eu acho pior do que a das duas, porque ele se coloca no lugar de vítima e ele não é ostensivamente agressivo. E quando o Rodolfo tenta falar com ele, ele começa a chorar copiosamente, falando, não quero te ouvir. Você foi racista e ponto final. É esse o tipo de vitimismo identitário que se coloca no lugar de vítima para poder massacrar o outro sem poder sofrer represália. E aí esse discurso se realinhou nas redes sociais em nome do cancelamento, do massacre de um cara que todo mundo percebe que não teve uma intenção racista de subjugar ou de humilhar ou de massacrar o outro e que é visto como racista por um discurso que cria preconceitos onde ele não existe. Ele fez um comentário jocoso, ele não foi racista, e o outro se utilizou de um momento de projeção do ao vivo pra poder massacrar alguém sem sofrer represália, porque eu sou a vítima preferencial. Adriles, você lembra? Você A lembra? atitude do Joel foi Um suja Ok. nesse sentido, e é suja em nome de uma Deixa eu só- política eu quero ouvir. vitimista, voluntarista e Peraí, vitimista. peraí, Não, eu calma. queria colocar- Ele fica tenso, calma. Eu queria colocar a voz Fala um dos pouquinho, nossos ouvintes. Vamos lá. Opa, Temos 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 voz. a hashtag, né? Comente o Boa, morning, né? boa, O pessoal tá manda. comentando muito esse assunto. A conta Three Things diz o seguinte: Rodolfo não teve a intenção de ser racista e de magoar. Fez algo tosco e se mostrou totalmente sem empatia. Faltou reconhecer o erro e ser humilde. Kleber M. Ferreira diz: hashtag comente o morning, o Adriles é racista. Foi a opinião. Ah, que legal. Ponto É isso final. aí. Ponto É o final. tipo de Carol Conká, Lumena, é o tipo de João. Deixa eu Se falar uma você não coisa. sabe- Ó, pera, peraí, pera, se você pera, não pera. se Deixa ele ler, alinha ao deixa ele ler, discurso deixa ele ler, vitimista, deixa ele ler, Você é um deixa ele ler. monstro. Calma, É vai lá, nesse vai lá. nível. Wagner Moraes, a verdade é a Esse nível. seguinte: Rodolfo ofendeu sim e deve desculpas ao homem das cavernas. Se estivesse vivo hoje, se sentiria ofendido ao ser comparado qual que é o com um problema homem da estética do Homem das mimizento. Cavernas? Não, deixa eu só fazer uma Qual que pergunta é o rápida problema? pra você. O que gostariam que o Rodolfo tivesse feito de diferente? Acho que talvez ter o ouvido ele um poderia pouco ter? do porquê que o João ficou Mas ofendido o João com falou essa pra questão. burro. O João O falou, Rodolfo falou. ficou muito ele ficou defensivo, falando dando 2 1 milhão de minutos. justificativas, até tirou o bonezinho e falou, tá vendo o meu cabelo? É a mesma coisa. Não é a mesma... Eu tenho canela fina, portanto eu, não, eu a sei o que é sofrer justificativa preconceito. dele, Olha o pai do fiz uma cara, comparação, não tem olha o nada a pai ver, do cara, nada a ver. Joel. Olha o Foi- pai do cara, é igual ao João. Eu sei, Pra cara, eu ele- sei. pra ele não tem Eu entendo, isso, não teve cara. maldade, mas eu acho que ele se colocou numa posição... Gostei do que falou aí, porque é uma coisa que eu falei também. Que faltou humildade pra ele de ouvir na hora e falou, opa, peraí, tá certo. não faltou. O que pra mim era um comentário leve, puramente chocoso, sem nenhuma maldade, na verdade pesa muito, tá? Adriles, você trouxe a Lumena, a Carol Conká. Quem foi que se contrapôs a Carol Conká no momento que ela tentou ter um discurso militante Ah, falso? a menina da Camila. A Camila de Lucas. Quem é agora que tá falando isso pro Rodolfo? Tá sendo Olha, errada. Rodolfo. Uma pessoa pode olha, se equivocar Rodolfo. e tá Mas certa então é em que você outro tá jogando momento. tudo na conta de uma militância extrema e não é verdade. Estou. A Camila não é um militante extrema de forma alguma, Mas pelo ela se contrário, ela deixou se cooptar contrapôs, por um discurso se contrapôs à extremamente militância. O problema agressivo. com você, Adriles, é que qualquer coisa que busque Não é combater o qualquer racismo, coisa, não. você é contra. Não, Não existe existe qualquer uma coisa. posição antirracista, Não é qualquer de política coisa. pública, de combate cultural, de qualquer Tá coisa entrando que pro você outro lado. defende, infelizmente. Não é uma Infelizmente, questão- não é qualquer coisa. Se a gente falou no termo raça aqui, eu já sei a sua posição. Você já vai ser contra, porque não sei o quê, senhor, não sei o quê, não sei o quê. não deturpe- Então, Adriles, não deturpe o meu não discurso. precisa ser assim. Não precisa deturpe ser o meu assim. discurso. Não precisa A ser questão assim. é, um cara... O João sofreu, objetivo. o João Peraí, sofreu com o que eu comentário. Deixa eu só preciso- finalizar. Tô sendo Não, finalizar. não, peraí, Última calma, frase, calma. última frase. Joel, por favor, Última que eu preciso frase. ouvir o Adriles Não, e deixa eu encerrar falar, o programa porque hoje. foi Última Vai lá, frase, vai lá. última frase então. O João se sentiu afetado por aquele comentário. Concordo, poderia ter chamado o cara pra conversar em privado antes. Agora eu também sei que nem sempre é fácil pra pessoa processar aquilo, exige uma coragem. Ele tá bastante fragilizado, ele tá chorando. Ok. Eu entendo que ele teve o tempo dele. Ok. Poderia ter Joel, feito diferente. Fecha. Primeiro, vamos ser objetivos e não colocar a discussão para um âmbito maior, que aí eu não posso me defender, não tenho Tudo é tempo. militância pra você? Calma. aquilo Turma, foi é a militância. última fala, hein? Aquilo Vai. é militância. O João, ele teve o Rodolfo fez um comentário que não foi depreciativo, simplesmente fez uma coisa jocosa comparando o cabelo dele a de um homem das cavernas. Uma comparação não é um ataque sistemático. É um cabelo desalinhado e um cabelo bonito, desalinhadamente bonito. Não houve nenhum tipo de intenção de denegrir, de diminuir, de massacrar. Quem foi objetivamente massacrado, está sendo massacrado nas redes
chamado por um crime de racismo é o Rodolfo. Aí se adequa à minha teoria de que a pessoa se coloca no lugar de vítima nessa política vitimista cultural para poder massacrar a outra, chamar a outra de um crime, coisa que ele não fez, você inclusive concorda comigo. Concordo, não acho que ele é foi chamado racista. de Não acho que ele é racista. E o João sequer quis ouvir as desculpas do Rodolfo. Quando ele fala, eu não tive a intenção, e a intenção é tudo numa política racista, numa política racialista, ele não quis ouvir, não quero saber. Ele falou assim, ele terminou a discussão e falou, você, ou seja, subliminarmente, chamou o cara de racista, colocou o cara na fogueira por causa de um jogo. Isso é militância e da pior tipo, pior do que a Carol Conká e pior do que a Lumena, porque elas pelo menos eram agressivas diretas. Ele foi subreptício e sujo. O João é um demônio, porque foi ofendido, porque se sentiu ofendido, é um demônio, demônio. Imputar falso crime a alguém é crime. Não teve imputação de crime nenhuma, por favor. Vocês querem tomar um café lá e ir discutindo, porque eu preciso encerrar o programa aqui. Turma, deixa eu agradecer a todo mundo aqui.